Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Leonardo, Direito Constitucional, Energia Concursos. Nós estamos hoje aqui para repassar com vocês algumas partes, alguns trechos da disciplina de Direito Constitucional com foco na banca da Fundação Getúlio Vargas. Essa é uma aula de revisão e, portanto, para que a gente possa fazer uma revisão mais eficiente, eu tenho sempre essa convicção que a melhor estratégia é nós revisarmos por meio de questões. Vamos resolver aí uma grande quantidade de questões da banca da Fundação Getúlio Vargas. Vocês que já estão acostumados a fazer as provas da Getúlio Vargas, seja diretamente concorrendo às vagas dos concursos que são oferecidas, ou por meio de simulados, ou mesmo pegando questões da internet, devem ter percebido que a Fundação Getúlio Vargas é uma fundação de alto nível no que diz respeito à realização das questões, tem muita experiência, dificilmente há uma prova com muitas questões anuladas por parte da Fundação Getúlio Vargas. Ela já elabora o exame da OAB há muitos anos e cada vez tem ganhado mais espaço na administração pública, nos três poderes, seja no judiciário, no legislativo e no executivo, fazendo muitas provas, né? Então é uma banca de alto gabarito, muito respeitada, e vocês vão perceber isso. Quem ainda não percebeu vai perceber pelo nível das questões que nós vamos responder hoje, né, relativas ao nosso conteúdo, direito constitucional. Vamos começar então, pessoal, já do princípio, como dizem, né? Vamos começar do início, falando um pouquinho ali sobre a parte mais teórica do direito constitucional, a parte de teoria constitucional, no tocante à classificação das constituições, matéria bastante cobrada em prova. Vamos ver de que forma a FGV tem cobrado esse tipo de conteúdo. Vamos lá. Após um golpe de Estado, o líder do movimento armado vitorioso solicitou que uma comissão de apoiadores, sob sua orientação, elaborasse um projeto de Constituição. Temos aqui a manifestação do poder constituinte, né, num contexto de golpe de Estado, o qual foi submetido a plebiscito popular, sendo ao final aprovado e publicado com força normativa. Essa Constituição dispôs que parte de suas normas exigiria a observância de um processo legislativo mais rigoroso, portanto, uma parte mais rígida, né, para sua alteração, com quórum qualificado para a iniciativa e a aprovação, enquanto a outra parte poderia ser alterada conforme o processo legislativo da lei ordinária. Estamos diante aqui de uma Constituição que é elaborada, né, entra em vigência e depois é submetida a um plebiscito, né, e é submetida a uma consulta popular. Temos uma Constituição cesarista, portanto, e semirrígida, né? Constituição cesarista, ela é outorgada, nós temos aqui um golpe de Estado, e depois aprovada pelo povo. Semirrígida porque uma parte dela pode ser alterada de forma mais flexível, seguindo ali um procedimento comum, e a outra parte demanda um quórum mais qualificado. Então, letra D, Constituição, quanto à sua origem, uma Constituição cesarista, e a gente classifica aqui quanto à possibilidade de alteração como uma Constituição semirrígida. A Constituição brasileira imperial, a de 1824, era semirrígida, né? Uma parte dela poderia ser alterada por meio de um processo legislativo ordinário. Próxima questão. Edilberto, advogado constitucionalista, idealizou um modelo constitucional com as seguintes características. A primeira parte não poderia sofrer qualquer tipo de alteração, devendo permanecer imutável. A segunda parte poderia ser alterada a partir de um processo legislativo qualificado, mais complexo que aquele inerente à legislação infraconstitucional. E a terceira parte poderia ser alterada com observância do mesmo processo legislativo afeto à legislação infraconstitucional. De novo aqui, pessoal, segundo os critérios que a gente utiliza para classificar as constituições, estamos diante de uma Constituição semirrígida. Ah, mas eles perguntam muito isso em prova? Perguntam, pessoal. Vocês têm que saber a diferença entre uma Constituição flexível e rígida, né? A nossa Constituição, a Constituição americana, são constituições rígidas,
constituições cujo processo de alteração é mais dificultoso. A Constituição inglesa, aquela Constituição que é mais costumeira, justamente por não haver uma única carta escrita na Inglaterra, no Reino Unido, nós temos lá uma Constituição mais flexível, né, de alteração. O processo para a criação de uma norma constitucional, nesses casos, não é distinto do processo para a criação de qualquer outra lei, certo? Vamos lá falar um pouquinho sobre princípios constitucionais. De acordo com o artigo 3º da Constituição Federal, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil incluem os a seguir listados, à exceção de assinale-o. Objetivos, artigo 3º da Constituição, sempre começando com um verbinho, né? Então ali, um verbo no infinitivo: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais, expandir o território por meio de tratados e alianças. Não há esse princípio na nossa Constituição, nem lá no artigo 4º, que trata dos princípios que regem o nosso país nas relações internacionais. Então, esse aí fica fora, né? Não é sequer um objetivo ou um princípio constitucional. Vocês devem lembrar, o título 1º da nossa Constituição é composto por 4 artigos. Então nós temos ali os princípios, o título, né, dos princípios fundamentais. Nós vamos ter os fundamentos da República, né, os objetivos da República e os princípios que regem a nossa República na relação com os outros estados e as organizações internacionais. Isso costuma aparecer em prova, tem que tomar bastante cuidado, tá, pessoal? Vale sempre uma leitura e uma releitura do título 1º da Constituição. Isso rende pelo menos uma questãozinha na prova. E uma questãozinha em concursos disputados sempre faz diferença. Próximo. Enaldo, estudante de Direito, leu um alentado livro a respeito da teoria geral do Estado e constatou que a forma de Estado adotada pela República Federativa do Brasil é a federação. Lembram, né? Forma de Estado é a federação, a forma de governo é a República, o regime de governo é a democracia e o sistema de governo é o presidencialismo. Não podem esquecer. Ao questionar os seus amigos a respeito de que entes integrariam a Federação Brasileira e quais as suas características essenciais, recebeu várias opiniões diferentes. Então vocês têm que assinalar a única opinião que se compatibiliza com o sistema constitucional brasileiro, que é qual, pessoal? Temos aqui a União, Estado, Distrito Federal e Município, formando uma federação indissolúvel. Então, correta letra B, tá? Na verdade, a redação não é bem essa, né? É formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, parará. Mas é isso aí, tá? União, estados, Distrito Federal e municípios são os nossos entes federativos, lembrando que os territórios ficam de fora, tá? Território não é considerado ente federativo, tem uma natureza de autarquia da União. Próxima. Considerando os fundamentos da República Federativa do Brasil, assinale V para verdadeiro e F para falso. 1. A lei que concede às pessoas carentes e aos portadores de deficiência o chamado passe livre em transporte interestadual é compatível com o princípio da dignidade da pessoa humana. Tranquilo, né? 2. Uma ordem ilegal, se emanada de autoridade judicial, deve ser cumprida em respeito ao princípio da soberania do Poder Judiciário. Não. A Constituição garante o desrespeito à ordem ilegal. Então, a gente já vai pular a letra A e a letra C, porque aqui é F, né? É falsa. Essa segunda assertiva. 3. A cidadania, como fundamento da República Brasileira, ressalta a relevância do processo eleitoral no regime democrático brasileiro. Muito bem. E, por fim, o princípio da livre iniciativa, que regula o ambiente econômico brasileiro, prevalece sobre as regras que regulamentam a defesa do consumidor. Aqui a gente tem, na verdade, uma necessidade de equilíbrio, né? De integração, né, entre essas normas. Portanto, essa assertiva também é falsa, né? Não há
um princípio de supremacia aqui da livre iniciativa. Então a gente fica com a letra E, VFVF. Isso é uma questão que às vezes aparece em prova, tá, pessoal? Não existe hierarquia a priori, né, entre normas constitucionais, tá certo? Determinada associação, ó, a prova bem recente, hein, para a Polícia Civil do Rio. Determinada associação direcionada ao desenvolvimento psicossocial da pessoa e da família foi objeto de muitas críticas no âmbito da Secretaria de Apoio Familiar do Estado-membro Alfa. Argumentava-se que diversas atividades desenvolvidas pela associação eram moralmente reprováveis, além de representarem apologia ao crime. Aqui a gente já entra na seara do artigo 5º, dos direitos e garantias individuais, né? Aqui a possibilidade de extinção ou de suspensão de uma associação, vocês não podem esquecer. Em razão desses fatos, a assessoria jurídica foi consultada a respeito da possibilidade de a associação ter suas atividades suspensas, sendo respondido corretamente que a suspensão arbitrada depende de quê, pessoal? De decisão judicial. Essa decisão não precisa ser definitiva. O juiz pode suspender as atividades associativas por meio de uma liminar. Então, nós vamos marcar aqui a letra B, ó. Somente seria possível por decisão judicial. Então, uma decisão administrativa, por exemplo, não pode suspender a atividade associativa, mas essa decisão judicial não precisa ter trânsito em julgado. O trânsito em julgado é exigido para a dissolução definitiva da associação, certo? Vamos para a próxima questão. Do mesmo concurso, 2022. João foi condenado em sentença penal transitada em julgado pela prática de crime. 1. A pena privativa de liberdade. Beleza. 2. A pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços em um abrigo de idosos. E 3. A reparar o dano causado à vítima. E 4. A perder os bens adquiridos ilicitamente. Poucos dias depois, João faleceu. O que se transmite aos herdeiros, pessoal? A partir da pena ali, o cumprimento da pena privativa de liberdade ou de prestação de serviços está extinto, né? Extingue-se a punibilidade, mas os efeitos civis continuam. Então, os herdeiros continuam com a obrigação de reparar o dano causado à vítima e vão perder também os bens adquiridos ilicitamente. Então, o que se transmite aos herdeiros aí? Somente o que está descrito nas opções 3 e 4, tá? A pena, ela se extingue com a morte do condenado, né? Se eu sou condenado a uma pena privativa de liberdade e venho a falecer, meu filho não vai tomar o meu lugar na prisão, correto? Mas ele continua obrigado a reparar o dano que eu causei. Isso é um efeito civil, né? Um efeito secundário da pena. Questão também aqui de provas de 2022 para tenente bombeiro militar. João, diretor da unidade prisional XX, consultou sua assessoria a respeito da possibilidade de ser prestada assistência religiosa aos presos da referida unidade, o que, a seu ver, seria muito relevante para o bem-estar dos presos. Isso é garantido pela Constituição, né? A assistência religiosa em estabelecimentos prisionais. É um dos raros casos ali em que a Constituição permite a parceria, não é bem a parceria, né? Mas a Constituição faz uma referência clara à participação da religião em instituições mantidas pelo Estado, no caso aí da maioria dos presídios. Então, a assessoria respondeu corretamente que essa assistência religiosa deve ser assegurada nos termos da lei. Qual é a lei? É a lei ou as leis que tratam de execução penal, tá? Letra A. Vocês vão marcar aí. Próximo. Aqui prova para Auditor Federal de Finanças e Controles, né, da CGU. Tema que cai bastante também, tá? Vamos lá. Maria foi convocada pelo poder público para desempenhar determinada atividade de interesse coletivo prevista em lei, uma única vez, em determinado dia da semana. De posse do instrumento de convocação, compareceu à repartição e comunicou que não iria participar da referida atividade. Ela está se recusando a cumprir prestação prevista em lei, tá?
que considerava injustificável a luz da razão humana, é uma convicção filosófica, tá? Afrontando com isso a filosofia racionalista da qual era prosélita, né? A filosofia que ela defende. À luz da sistemática constitucional, o que vai acontecer com ela, pessoal? Vamos lá. Letra A. Lícita. Ela agiu de maneira lícita, mas deve cumprir prestação alternativa prevista em lei, sob pena de ter os direitos políticos suspensos em caso de recusa. Acho que é por aí, né? Lícita, mas somente se a lei prever uma prestação alternativa passível de ser cumprida, caso contrário deve sofrer as sanções previstas em lei. Também faz sentido. Ilícita, pois a objeção de consciência deve ser lastreada em crença religiosa. Errado. D. Lícita, desde que a lei que institui a obrigação preveja expressamente a faculdade de não ser cumprida, daí decorrendo a incidência das sanções cominadas. Letra E. Ilícita, pois a recusa em cumprir a obrigação legal a todos imposta, em qualquer caso, afronta a isonomia, devendo ser privada de sua cidadania nas acepções ativa e passiva. Nada a ver. Bem, o que a lei exige, né? A lei diz lá que ninguém poderá deixar de cumprir, né? Obrigação prevista em lei, né? Por motivo de crença religiosa, convicção filosófica, etc., né? Mas é possível você, havendo a prestação alternativa, você afirmar uma escusa de consciência, uma objeção de consciência e se submeter à prestação alternativa, né? Então, correto, letra A. É lícita, mas deve cumprir prestação alternativa prevista em lei, sob pena de ter os direitos políticos suspensos. Aqui é a consequência básica, né? A suspensão dos direitos políticos, tá? Então, correta aqui a letra A. Escusa de consciência, tá? Próxima questão. Prova para estagiário. Ministério Público do Estado da Bahia. João, policial militar, recebeu comunicação da corporação pelo rádio, no sentido de que deveria comparecer à casa de Antônio ali cumprir uma diligência. Aqui é um tema importante, que estamos tratando aqui da proteção à privacidade e à intimidade. Quando é que alguém pode entrar na minha casa, pessoal? Primeiro, com o meu consentimento a qualquer momento, né? Com o meu consentimento do morador. E quando eu não consenti? Bom, aí depende, tem que ter uma ordem judicial ou uma prisão em flagrante. Ou para prestar socorro, né? A ordem judicial só pode ser cumprida durante o dia. Qual é o conceito de dia, professor? Geralmente aí o entendimento é que é do nascer ao pôr do sol, tá certo? Então, é isso que a Constituição, que a lei quer saber aqui, né? Que a questão quer saber de vocês. O João, o que ele vai fazer? Vai cumprir uma diligência. Ele pode ingressar na casa do Antônio com o seu consentimento, inexistindo exceção constitucional para inviolabilidade do domicílio? Errado, tem as exceções que a gente mencionou há pouco. Por ser policial, pode ingressar na casa de Antônio, ainda que sem o seu consentimento, desde que durante o dia, vedada qualquer atividade noturna. É possível a prisão em flagrante noturna, tá? Pode ingressar na casa de Antônio sem o seu consentimento, entre outras situações, no caso de desastre ou durante o dia por determinação judicial. Eu acho que é essa aí, né, que a gente vai marcar. É isso. Desastre, prestar socorro, prisão em flagrante. Nesses casos, qualquer pessoa pode ingressar na casa de outra sem o consentimento do morador. Notem que tem que ser consentimento do morador, tá? Não pode ser de um vizinho, de um empregado da casa, certo? A Constituição é clara em relação a isso e é essa interpretação que a doutrina tem feito. Mais uma questão para a prova da Polícia Civil agora lá do Amazonas. Em razão da crise financeira que assolava sua região, João estava muito preocupado pelo fato de não estar conseguindo pagar uma série de dívidas, o que, a seu ver, poderia acarretar a sua prisão. Aí vem aquela pergunta, né? Vocês já sacam aqui para onde a questão está indo. Eles querem saber
se é possível a prisão civil no Brasil por dívidas. Vocês têm que saber de cor, hein? Isso aparece muito em prova. Por tal razão, o João lá consultou um advogado, que o informou corretamente que a decretação da prisão civil por dívida, e aí, não é admitida em nenhuma hipótese? É admitida, está errado. Só é admitida na hipótese de inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia? É isso, né, pessoal? O que restou da prisão civil no Brasil é essa hipótese, né? Tem que ser o inadimplemento voluntário, inexcusável de obrigação alimentícia. Essa prisão não tem uma natureza penal, ela é meramente processual, como uma forma de coagir o sujeito a adimplir o pagamento da pensão. No texto da Constituição se fala lá do depositário infiel, mas eu acredito que vocês já estejam carecas de saber que tem até súmula nesse sentido. Prisão de depositário no Brasil não é válida, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, tomem cuidado, às vezes pode aparecer lá a pergunta direto do texto. O texto da Constituição é uma coisa, tá? A norma constitucional vigente é outra, né? A norma constitucional é um conjunto de pressupostos que são levados em conta e que nos levam a concretizar a Constituição. No texto fala em depositário infiel, mas aqui não está pedindo o texto, tá perguntando sobre a opinião jurídica do advogado, opinião jurídica correta, que é essa aqui, né? Prisão civil no Brasil só em razão de dívida de alimentos, tá? Dívida inexcusável e voluntária. Então, letra B. Mais uma questãozinha da prova de investigador. Maria e Joana, estudiosas do direito constitucional, travaram intenso debate a respeito do direito à igualdade. Maria defendia que, no Estado de Direito, a igualdade formal se identifica com a igualdade material, não sendo possível que a lei trate as pessoas de modo diferenciado, independente das razões que possam embasar essa medida. Né? Estudou mal aí a Maria, né? Tá errado. Joana, por sua vez, defendia que as ações afirmativas rompem com a igualdade formal com o objetivo de construir a igualdade material. Quem é que está certo aí, pessoal? Maria está totalmente certa? Não, está errada, né? Maria e Joana estão totalmente erradas? Acredito que não. Maria e Joana estarão certas ou erradas conforme o referencial de proporcionalidade, de modo que restrições e concessões à esfera jurídica individual não podem ultrapassar o estritamente necessário. D. Maria e Joana estão totalmente certas. Errado, né? Joana está totalmente certa, pois a construção da igualdade material por mediações afirmativas passa por uma desigualdade formal, indicativo de que Maria está totalmente errada. Questãozinha meio chata, né? Vamos ver ali o que eles consideraram correta. Letra E, né? É essa aí. Maria está totalmente errada e Joana está mostrando ali que você muitas vezes se vale de uma desigualdade na lei para realizar a igualdade material. O caso das ações afirmativas é emblemático desse raciocínio. Você cria ali algumas distinções na lei para promover a igualdade material, certo? Lembrando que ambas as concepções de igualdade, material e formal, convivem no texto constitucional, tá? Uma não exclui a outra. Próxima questãozinha. João cumpria uma pena privativa de liberdade em regime fechado, em estabelecimento prisional do Estado Alfa. Um dia, João foi encontrado morto, sendo certo que a investigação realizada e a prova técnica produzida comprovaram de forma inequívoca que se tratou de suicídio e que não houve inobservância pelo Estado do dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso 49 da Constituição da República. Bom, vamos lá. Mesmo sendo incontroverso o fato de que, no caso em tela, houve causa impeditiva da atuação estatal protetiva do detento, os filhos de João ajuizaram ação indenizatória em face do Estado Alfa, levando em consideração a jurisprudência dos tribunais superiores. Aqui é uma questão que pede expressamente jurisprudência. Embora, na maioria das vezes, o questionamento sobre a jurisprudência esteja presente, mesmo que de forma implícita. Nem sempre o examinador faz referência à jurisprudência, mas ele quer que vocês saibam as decisões. É sempre bom lembrar isso. Por isso é importante estudar pelos informativos do Supremo Tribunal Federal. É importante dar uma olhada nos entendimentos mais atuais da Corte.
Então aqui, pessoal, a pretensão de reparação de danos na ação ajuizada pelos filhos vai ter sucesso ou não vai? Suicídio em presídio, pessoal, é responsabilidade o que do Estado? Vamos lá. Não merece prosperar, pois rompeu-se o nexo de causalidade. Por quê? Ficou comprovado que o Estado não atuou com negligência. Entre a suposta omissão do Estado alfa, o resultado danoso consistente na morte de João. Tá? Porque aqui é responsabilidade por ato omissivo, né? É isso que se questiona. O Estado não foi lá e agiu de forma comissiva, causando a morte do detento. Não foi isso que aconteceu. O detento se suicidou e o questionamento é: o Estado deveria ter atuado? Teria como ele ter impedido? Nesse caso, se entendeu que não. Então, correta letra D. Não terá sucesso a ação de reparação de danos ajuizada aí pelos filhos do João. Letra D. Próxima questão. Joana, motorista de ônibus profissional, foi notificada de que lhe foi imposta a pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor. Isto em razão de sua condenação pela prática de homicídio culposo na condução de veículo dessa natureza. Muito bem. E aí, pessoal? O que diz a Constituição sobre essa sanção? É inconstitucional, pois afronta o direito fundamental ao livre exercício profissional? Nada a ver, né? É inconstitucional por se tratar de sanção política? Também não. É inconstitucional por destoar do princípio da proporcionalidade, considerando o bem tutelado e o bem restringido? Nada a ver também. É constitucional, pois não há direito absoluto ao exercício de atividade profissional e se ajusta ao princípio da individualização da pena. Essa faz mais sentido, mas vamos para a letra E. É constitucional, pois as sanções penais devem ser aplicadas a todos que pratiquem a conduta descrita no tipo penal de modo igualitário nos planos qualitativo e quantitativo. É bem genérica essa assertiva aí, né? Está errada. A correta é, como a gente suspeitava, a letra D. Na verdade, não existe nenhum direito absoluto. Acho que vocês já se depararam com essa assertiva. O próprio Supremo, em vários momentos, fala sobre isso. Nenhum direito na Constituição é absoluto. A questão é quais os critérios que nós vamos utilizar para restringir esses direitos. E aí entra sempre a questão da proporcionalidade, que é uma métrica que você vai utilizar para restringir de maneira razoável aquele direito sem afetá-lo em definitivo, sem prejudicá-lo em demasia. Então, correta aí é a letra D. Mas guardem isso, tá? Não tem direito absoluto na Constituição, nem a liberdade de expressão, nem a liberdade de locomoção, nem os direitos políticos ou sociais são absolutos. Próxima questão. Aqui é um tema que aparece muito em prova também. Aqui está relacionado ao status dos tratados e convenções internacionais que são aprovados pelo Estado brasileiro. Vamos ao enunciado. A República Federativa do Brasil celebrou uma convenção internacional sobre direitos humanos, que foi devidamente aprovada pelo Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. O que acontece aí, então? Qual é o status dessa convenção, pessoal? Segundo a redação do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, essa convenção, o Tratado sobre Direitos Humanos, ganha status de emenda constitucional. Então, a gente vai marcar aqui letra A, emenda constitucional. Importante lembrar que os tratados podem ter vários status no nosso ordenamento, né, pessoal? Geralmente, em provas de constitucional, pessoalmente em questões objetivas, a banca se restringe a perguntar a redação do artigo 5º, parágrafo 3º, como aconteceu aqui. Mas eles podem ir além e perguntar a vocês sobre, por exemplo, o status lá do Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Aí vocês vão dizer que o status é supralegal. Um tratado que tem a natureza meramente econômica, ele vai ter status
de lei ordinária e por assim e assim por diante. Então você pode ter tratados com status de lei, tratados com status supralegal e também, como é o caso aqui, quando versam sobre direitos humanos e são aprovados da mesma forma que as emendas, eles ganham status de emenda, tem status constitucional. Tá? Então marcamos aí a letra A. Ah, professor, o pessoal pergunta isso, mas se incorpora ao texto da Constituição? Não, não. Tá? O que altera o texto da Constituição é a emenda em si. Agora, um tratado, ele é incorporado ao ordenamento jurídico, mas ele não altera diretamente o texto da Constituição. Vamos lá. João, famoso músico brasileiro com décadas de carreira, tomou conhecimento pela imprensa de que sua biografia fora concluída por Maria, estando com o lançamento marcado para o final do mês. Embora tenha sido procurado por Maria em diversas ocasiões, sempre se negara a atendê-la, tendo imaginado que com esse proceder impediria o avanço do projeto, já que não o autorizara. Transtornado com a possibilidade de ter a sua vida devassada, principalmente a partir da visão de um terceiro que não a sua, consultou um advogado a respeito da compatibilidade da conduta de Maria com a ordem constitucional. Pessoal, aqui a gente tem um tema bem interessante que foi bastante debatido na doutrina e acabou chegando ao Supremo Tribunal Federal, já faz aí quase 10 anos essa decisão, né? Que é o tema das biografias não autorizadas. É possível hoje no Brasil escrever biografia não autorizada? Se vocês jogarem no Google, vocês vão ver que de uns anos para cá saíram uma série de livros biográficos escritos por terceiros sobre um cantor famoso, um político, enfim, uma celebridade. Por quê? E não são autorizados. O Supremo entende que é possível, apesar do Código Civil dizer o contrário, é possível sim a publicação de biografias não autorizadas, resguardando-se ali ao biografado o seu direito, em caso de ofensa, de recorrer ao judiciário pleiteando indenização. Tá? Então, correta, aí nós vamos marcar o quê? Ó? É lícita, né? A biografia. Estando albergada pelas liberdades de pensamento e de expressão? Né? Lícita, já que os direitos fundamentais de João não podem obstar o exercício dos direitos de Maria. Não, também não é isso, né? A correta é a letra B, né? Liberdade de pensamento e também de expressão. Lembrando que as biografias que tinham sido proibidas anteriormente permanecem proibidas, tá? O Supremo não deu efeito retroativo para a decisão dele. Próxima provinha aí, né? Próxima questão. O Grupo Amigos da Diversidade decidiu realizar a manifestação pacífica na praça mais importante da cidade Alfa, no último domingo do próximo mês. Após a tomada de decisão, surgiu uma dúvida no âmbito da liderança a respeito dos procedimentos a serem adotados. Pessoal, liberdade de reunião, isso cai bastante em prova. O que a Constituição exige para que a gente possa se reunir coletivamente numa praça, num parque, numa praia? Pacífica, a reunião tem que ser pacífica, sem armas, em local público e com prévio aviso à autoridade competente, né? Há dúvidas ainda a respeito de quem seja essa autoridade competente, mas essa é a redação da Constituição. Então, ali, ó, João, integrante do grupo e profundo conhecedor da ordem constitucional, explicou corretamente que a manifestação é projeção do princípio democrático, não carecendo de prévio aviso. É errado, né? B. Pode ser realizado na praça, desde que requerimento seja apresentado e deferido pela autoridade competente até 30 dias antes? Não precisa de autorização. C. Pode ser livremente realizada, mas em local privado? Errado. Não depende de autorização de qualquer órgão público, sendo exigida apenas a realização de prévio aviso à autoridade competente. É isso aí. Letra D que a gente vai marcar aí. Aí é uma condicionante, né, para o exercício da liberdade de expressão em âmbito coletivo. Esse é um tema bastante cobrado, né? Próximo. Em razão de situação de iminente perigo público, certa autoridade pública utilizou durante 2 dias um terreno pertencente a João.
Isso aqui é chamado direito de requisição, né? O que não acarretou qualquer dano à propriedade, já que nada existia no local. A administração pode requisitar a minha propriedade? Pode, em caso de desastre, né? Iminente perigo público, pode sim. E se não acontecer nada com a minha propriedade, não cabe indenização. Então aqui a requisição é lícita, tá? Não sendo devida a qualquer indenização. Vamos marcar a letra B. Isso aí. Se tivesse dano, aí claro, né, pessoal, aí tem que indenizar. Não confundam o direito de requisição com a desapropriação, né? Na desapropriação, a propriedade é transferida do particular para a administração pública, né? Pode ser município, estado, união, né? É diferente da requisição. E na desapropriação sempre vai ter a indenização prévia, e geralmente em dinheiro, ao não ser naqueles casos lá para reforma agrária, né? O jornalista Pedro elaborou e divulgou matéria jornalística que desagradou profundamente a classe política do Estado Alfa. Apesar de a matéria retratar atos praticados por agentes públicos no exercício da função, argumentavam os atingidos que Pedro não poderia divulgá-los e que, além disso, não divulgara a fonte das informações. Bom, e aí? O que a gente vai responder? A crítica dos atingidos está correta, pois não se pode informar atos que atinjam pessoas determinadas, jornalista que está obrigado a divulgar sua fonte? Errado. B, incorreta, pois se pode informar atos que atinjam pessoas determinadas e o jornalista não está obrigado a divulgar sua fonte. Eu acho que é essa aí, né? Parcialmente correta, pois embora se possa informar atos que atinjam pessoas determinadas, o jornalista está obrigado a divulgar sua fonte. O sigilo da fonte é garantia constitucional, né? Ela está prevista expressamente. Parcialmente correta, pois não se pode informar atos que atinjam pessoas determinadas, mas o jornalista não está obrigado a divulgar sua fonte. E letra E, incorreta, pois a liberdade de informação não tem limites específicos e não pode ser influenciada por outros direitos fundamentais como a honra. Errado. Essa aí está errada, né? A gente vai marcar a letra B. É isso aí. Ele pode divulgar e não é obrigado a... Ele pode informar, né, sobre esses atos, mas ele não é obrigado a divulgar a fonte. A não ser que ele abra mão dessa garantia, tá? É possível abrir mão, tá bom? Aqui uma questão sobre remédios constitucionais, acho que bem tranquila, né? Em relação aos meios de proteção aos direitos individuais, em caso de prisão ilegal de um indivíduo, o instrumento legal adequado para defendê-lo é, vocês têm que saber isso de cor, é o habeas corpus. Quais são os remédios constitucionais, pessoal? Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, né? Esses são os remédios constitucionais, correto? Aí tem lá a ação popular, que entraria também, né, como um remédio constitucional, mas são basicamente esses quatro, os habeas e os mandados, tá? Então, correta a letra E. A Lei XX previu como política assistencial que as pessoas com renda familiar per capita inferior a determinado percentual do salário mínimo fariam jus a uma cesta básica. Apesar de Joana ter preenchido todos os requisitos para recebimento da cesta básica e dela necessitar, o diretor da repartição pública responsável pela distribuição proferiu decisão negando a sua entrega, sob o argumento de que ela não aparentava ser necessitada. Como a decisão era manifestamente ilegal, Joana procurou a Defensoria Pública, munida da decisão proferida pelo diretor, e solicitou ajuizamento da ação constitucional cabível para que fosse determinada a entrega da cesta básica. Bom, aqui, né, a gente vai marcar, claro, mandado de segurança, né? Não é mandado de injunção, né, porque isso é só para aqueles casos em que há uma lacuna legislativa. Ação popular é quando há lesão ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, etc., né? E o habeas data é para garantir o direito de acesso à informação. Fora todos esses casos, quando houver ato abusivo ou ilegal, cabe aí o mandado de segurança, letra D. Entramos agora nas questões sobre direitos sociais, né? Já no artigo 6º ali.
Antônio, pessoa hipossuficiente no plano econômico, morador de uma área carente do Estado, procurou a Defensoria Pública e solicitou que fosse ajuizada uma ação judicial para obrigar o poder público a lhe fornecer certo medicamento indispensável à sua sobrevivência. À luz da sistemática constitucional, a ação a ser ajuizada buscará tutelar o que, pessoal? Aqui é direito à saúde, que é um direito que? Social. Artigo 6º da nossa Constituição, nós vamos marcar letra A. Aqui até uma diferença interessante, né, dos direitos sociais para os direitos individuais, né? O direito social ele envolve a demanda por uma prestação, muitas vezes uma prestação específica, né? Como é o caso aí do medicamento. Então, letra A. Provinha aí para promotor de justiça. Vamos ver o que eles perguntaram sobre direito de nacionalidade. Johann nasceu em território brasileiro quando seus pais de nacionalidade alemã aqui se encontravam com visto de turistas. Vejam que eles não estavam a serviço dos seus países, né? No caso aqui a Alemanha, né? Após o nascimento foi levado para a Alemanha, onde era legalmente reconhecida sua nacionalidade alemã nata, pelo critério do ius sanguinis, né? Então, os países europeus, a grande maioria, adota o critério da consanguinidade. Então, temos aqui um polipátrida, né? Alguém com dupla nacionalidade. Ao completar 25 anos de idade, foi acusado de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes na Alemanha, tendo retornado pela primeira vez ao Brasil, o que ocorreu na condição de fugitivo. Aí ele não pode ser extraditado, porque ele é brasileiro nato, né? Ele tem dupla nacionalidade, mas ele é brasileiro nato. Vamos ver o que eles perguntam aí, pessoal. À luz dessa narrativa, é correto afirmar que Johann A. apenas tem a nacionalidade alemã? Não, né? Ele é um polipátrida. B. Além de ter a nacionalidade alemã, é brasileiro nato, não sendo passível de ser acolhido eventual pedido de extradição formulado pelo governo da Alemanha. Acho que essa aí ela é mais correta, né? Em razão do princípio da unicidade, teve a nacionalidade brasileira de caráter nato cancelada, assim que reconhecida a alemã, sendo cabível, portanto, eventual extradição. Não pode, né? Brasileiro nato não pode ter a sua nacionalidade cancelada nessa hipótese, a não ser que ele se naturalize em outro país. Não foi o caso aqui, né? Ele tem nacionalidade originária alemã. Então a gente exclui a letra C. Vamos para D. Apesar de ter a nacionalidade alemã, pode requerer a brasileira. Não tem nada a ver, né? Requerer a brasileira. Já é brasileiro, nasceu em solo brasileiro, né? E letra E. Apesar de ter a nacionalidade alemã, pode requerer a brasileira, também errado. A gente vai ficar com aquela opção mesmo, né? Que é a letra B. Não pode ser extraditado, né? Lembrando, essa é uma regra absoluta, uma das poucas do direito brasileiro, a vedação total à extradição de brasileiro nato. O que vai acontecer com ele? Fica impune? Vocês sabem que não, né? Crime previsto lá, crime previsto no Brasil, ele vai ser punido no Brasil, tá? Mais uma questãozinha retirada lá do concurso para bombeiro. Maria Joana e Tereza, estudantes de Direito, travaram intenso debate a respeito do conceito de nacionalidade e de suas consequências jurídicas no âmbito do Estado de Direito. Maria defendia que somente quem tem nacionalidade brasileira possui direitos fundamentais. É errado, né? Joana afirmava que o alistamento eleitoral era condição para a aquisição da nacionalidade. É o contrário. E Tereza entendia que a nacionalidade não tinha qualquer relação com os direitos políticos. Tá todo mundo errado aí, né, pessoal? Todo mundo errado. Ninguém estudou direito aí, né? Então, vamos marcar a letra A. Próximo. Joana pretendia concorrer ao cargo eletivo de deputada estadual. Ao reunir os documentos necessários, constatou que fora condenada, em sentença transitada e julgada, a sanção de suspensão dos direitos políticos por 8 anos. Então, lascou. Prática de ato de improbidade administrativa. Então, vamos lá. Na medida em que o referido período de 8 anos ainda estava em curso, é correto afirmar que Joana A. pode concorrer? Não, né? Não pode concorrer. E o que aconteceu aqui? Os direitos políticos passivos, que dizem respeito à condição de elegibilidade, estão suspensos. Então, ela não pode nem votar e nem ser
votada. Nós vamos marcar a letra D, ó. Não pode concorrer ao cargo eletivo e também não pode concorrer a nenhum outro e não pode votar, já que sua condição de cidadã foi suspensa em razão da referida condenação. A condenação criminal também, né, leva à suspensão de direitos políticos. Vale lembrar. Lembrando que no Brasil não existe a cassação de direitos políticos, apenas a perda ou a suspensão. José foi condenado a pena privativa de liberdade em um processo penal pela prática de crime contra o patrimônio, furto, roubo, estelionato, enfim. Enquanto cumpria a pena, mas já tendo recebido livramento condicional, consultou seu advogado a respeito da possibilidade de concorrer a um cargo eletivo nesse período, sendo respondido corretamente que, embora estivesse no gozo dos direitos políticos, José está inelegível. B. José está no pleno gozo dos direitos políticos, podendo votar e ser votado. José está com os direitos políticos suspensos, não podendo votar ou ser votado. D. José está com os direitos políticos suspensos, o que significa dizer que pode votar, mas não ser votado. Está errado, né? Suspendeu direitos políticos, não pode votar nem ser votado. Falta a José uma condição de elegibilidade, mas não a óbice que exerce seus direitos cívicos como eleitor. Errado, né? Ele não pode nem votar nem ser votado. A questão não faz referência ao trânsito em julgado, mas isso fica pressuposto do contexto geral, né? Eles deveriam ter colocado, não colocaram, mas vocês espertamente devem ter deduzido isso. Letra C. Próximo. Em razão de calamidade da natureza de grandes proporções que assolou o Estado beta, agora vamos falar aí da organização do Estado, né? Foi promulgada a lei estadual número XX, autorizando que o poder público subvencionasse as organizações religiosas que se encontravam instaladas no local, por ocasião da referida calamidade. Não pode isso, né? O objetivo era assegurar o seu funcionamento de modo que pudesse oferecer o apoio espiritual necessário aos fiéis. Não pode. Religião e Estado podem ter algumas parcerias, mas a subvenção, essa é vedada expressamente pela Constituição, portanto essa lei é inconstitucional. Os entes federativos não podem subvencionar organizações religiosas em geral. Ah, professor, mas assistência religiosa nos presídios. Isso não é subvenção, tá? Ah, mas alguns hospitais que são confessionais ou mantidos por instituições confessionais não prestam serviço? Sim, mas aí são parcerias autorizadas pela Constituição, tá? Então a gente vai ficar com a letra A aqui, que aponta a inconstitucionalidade dessa lei. Próximo. Com o objetivo de incentivar o desenvolvimento econômico estadual, o governador do estado X propõe projeto de lei de regulamentação de atividade garimpeira e exploração mineral. E beleza, aí ó, simplificando o licenciamento ambiental, tornando de fase única. Ele não pode fazer isso porque essa é uma competência privativa de quem? Da União. Então a lei é inconstitucional pelo vício de competência, tendo em vista que compete privativamente à União legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. Está expresso no texto da Constituição de 88. Então a lei é inconstitucional, pessoal. Pedro, deputado federal, decidiu apresentar projeto de lei em matéria de competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Nesse caso, o referido projeto é o que, pessoal? Deve incursionar apenas nas normas gerais sobre a respectiva matéria. Se é lei federal e a competência é concorrente, a União se limita a estabelecer normas gerais, né? Então, corretinho aí a letra A, tá? Competência concorrente. Temos lá a competência comum, que é aquela competência administrativa, temos a privativa da União, né? E a competência concorrente de União, dos Estados e do Distrito Federal, e segundo alguns entendimentos também dos municípios, né? Então, quando há competência concorrente para legislar, por exemplo, sobre proteção ao patrimônio histórico, sobre direito ambiental, nesses casos a União estabelece normas gerais e os estados e o Distrito Federal complementam a legislação, né? Lembrando que quando não há lei local, a União exerce a competência plena, certo?
Então ali a gente marcou letra A. Vamos para a próxima. Pedro, deputado estadual, consultou sua assessoria a respeito da constitucionalidade formal de um projeto de lei que pretendia apresentar. Constitucionalidade formal, não está questionando sobre o conteúdo. Após analisá-lo, a assessoria constatou que o projeto incursionava em matéria de competência legislativa privativa da União, concluindo corretamente que o Estado aqui, né, se é competência privativa, o Estado não pode legislar, né? Letra C. É vedado ao Estado legislar sobre a matéria, mas a União pode autorizá-lo por meio de lei complementar em questões específicas. Isso também está no texto da Constituição. Então, marcamos aí letra C. Próxima questão aqui, também retirada lá daquele concurso da CGU. Maria, juíza federal, agora tratando aqui do Poder Judiciário, tá? Pela quinta vez alternada, faz parte da lista tríplice para a promoção por merecimento a um dado Tribunal Regional Federal. Nesse caso, né, ela tem que ser promovida ou não? Lembram, né? 3 seguidas ou 5 alternadas ganham direito à promoção. Então, nesse caso, a gente vai marcar a letra B. Ela deve ser obrigatoriamente promovida por ter figurado 5 vezes alternadas na lista para promoção por merecimento. 5 vezes alternadas ou 3 seguidas, tá? Lembrando aqui, a nomeação para o Tribunal Regional Federal é feita pelo Presidente da República após o encaminhamento do próprio TRF. Não se esqueçam, né? É o que lá em direito administrativo se chama muito de ato complexo, né? Que envolve a manifestação de duas vontades. Determinado juiz de direito, titular de uma vara de família, apresentava baixa produtividade, demorando de modo irrazoável na realização de audiências e na prolação de decisões, o que vinha causando grande prejuízo ao interesse público. Afinal, inúmeros processos que ali tramitavam, a exemplo das ações de alimentos, exigiam decisão célere. À luz desse quadro, um influente político da região procurou seu advogado e perguntou se seria possível remover o juiz da referida vara contra sua vontade. Lembrando que a vitaliciedade e a inamovibilidade e a irredutibilidade de vencimentos, salvo algumas exceções da Constituição, são as garantias para o exercício da magistratura no Brasil, né? Então, o que o advogado respondeu aqui? O que está correto? Ó? As remoções precisam ser sempre voluntárias? Não, o juiz pode ser removido de maneira compulsória, né? Podem ser compulsórias, mas pressupõem prévia condenação criminal? Também não, vai depender de uma deliberação administrativa. Podem ser compulsórias, mas pressupõem prévia condenação por ato de improbidade? Não. Podem ser compulsórias, como nos fatos descritos, por decisão de 2/3 do órgão colegiado competente? Podem ser compulsórias, como nos fatos descritos, por decisão da maioria absoluta do órgão colegiado competente. É essa que a gente vai marcar. Ah, ficou apagadinha ali. Depois a gente corrige aí, pessoal. Mas é a letra E, tá? Que vocês vão marcar. Muito bem. É isso, pessoal. São essas questões que eu queria trabalhar com vocês, né? Como o tempo é curto, a gente tem aí pouco espaço para tratar de tudo que vai cair. Eu procurei selecionar temas que são recorrentes e questões mais atuais. Vocês viram que tem uma ou outra aí que é mais antiga, mas a gente procurou ali questões de 2021, 2020, 2019 e até 2022, porque às vezes é um indicativo de tendência, não, nem sempre, né? Mas é um indicativo de tendência você ter ali a Fundação Getúlio Vargas cobrando aquele assunto sistematicamente, reiteradamente, em várias provas diferentes que eles aplicam Brasil afora, tá certo? Bom, então é isso, galera. Boa sorte para vocês na prova. Espero que a gente tenha sido bastante útil. Estamos aí torcendo por vocês. Prestem atenção, revisem, usem o conteúdo aqui que a gente deixou, usem o material e bola para frente. Em breve tenho certeza que todos vão atingir os seus objetivos. Um abraço.